Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a super entrevista que o Blackpink deu para a revista Rolling Stone, o que a gente descobriu nessa conversa e os segredos revelados sobre o grupo. Tem muita coisa legal nessa entrevista, inclusive informações sobre o futuro do Blackpink, que chega num ano tão crucial em 2023, que é a renovação do contrato delas, então a gente já teve algumas dicas do que a gente pode esperar no futuro do grupo. Eu tenho certeza que você está curioso para saber as coisas que eu vou falar nesse vídeo, então senta aí, relaxa, calma, respira e vem comigo. Antes da gente entrar no tema do vídeo, já deixou o like, já se inscreveu? Bem-vindo ao meu canal, a gente fala sobre K-pop aqui, tem muita informação, a gente fala bastante sobre Blackpink, é um dos meus grupos favoritos, caso não esteja óbvio. E agora que estamos devidamente apresentados, prazer, eu sou o Felipe, ou Fefo, que é o meu nome aqui. Bora pro vídeo. O Blackpink estampa a capa da Rolling Stone para a edição de junho com a manchete de Estranhas para Irmãs para Supernovas do Pop. Na entrevista que aconteceu em abril desse ano, lá no prédio da YG na Coreia, o grupo revisitou algumas memórias do passado, falou sobre o período de trainee, deu a perspectiva delas sobre a fama e também algumas dicas do que vem aí no futuro. Além de, claro, algumas informações exclusivas sobre o interno do grupo que a gente ainda não sabia. Vamos começar falando sobre como o Blackpink expôs a realidade da vida das trainees no K-pop. Essa não é a primeira vez que o Blackpink fala sobre o seu período de treinamento. A gente viu isso inclusive no documentário que elas fizeram para a Netflix, mas aqui a gente vê elas discutindo isso de um jeito que eu julguei mais realista, mais frio, mais cruel, que mostra realmente como esse processo pode ser tão doloroso para quem passa por ele. Eu salvei toda a entrevista no meu celular, inclusive esse é o microfone que eu gravo, então se em algum momento do vídeo vocês me pegarem olhando para baixo, é porque eu tô lendo. Na entrevista, as integrantes do Blackpink reforçaram como é exaustiva a rotina das trainees, então são 12 horas de trabalho por dia, às vezes mais. Tem avaliações mensais onde você é posto à prova de grandes empresários ali, então é realmente uma situação muito estressante. The Beauty, The Beauty, The Beauty é a única coisa que estava nas nossas mentes. Essa foi uma fala da Lisa, para dizer que independente de tudo isso que elas passaram, elas estavam tão focadas em debutar que era a única coisa que elas pensavam. A gente estava em modo de sobrevivência, disse a Jennie. Todo mês, os nossos amigos eram forçados a sair, ir para casa. Ficar estressado, passar por uma bad, todos esses sentimentos eram um luxo. O que importava mesmo era debutar. Aqui foi a Jennie dizendo que independente de como ela se sentia, debutar era tão importante que ela precisava colocar isso acima dos seus próprios sentimentos. Agora, nas aspas da Lisa, ela disse que pensava o seguinte: quando isso vai acabar? Tipo, quando? A gente tem que ser testada todo mês? E a Lisa também contou que ela ligava para a mãe dela frequentemente, dizendo que não estava aguentando, que queria desistir de tudo e voltar para a Tailândia. E a mãe dela que segurava as rédeas ali e falava: Lisa, aguenta só mais um ano que tudo vai dar certo. E tem uma coisa que a Rosé disse também nessa parte que eu achei interessante, sobre como elas estarem tão vidradas em debutar e em fazer as coisas darem certo, que qualquer sentimento ali era superado fácil. Se eu estava passando por um tempo difícil, eu iria para o banheiro, iria chorar o meu coração para fora e então seguir para a próxima coisa. Eu estava no modo piloto automático. Se você me dissesse que eu tenho que fazer isso de novo, eu nunca conseguiria. Então eu acho que elas estavam tão eufóricas e vidradas com isso que elas entraram no modo piloto automático, tipo, tá passando mal, tá triste, vai lá, chora, volta aqui e vamos continuar. E eu acho que isso deve ser uma realidade para muitas trainees no K-pop, né? Porque a gente sabe como o sistema é pesado para todas elas, que muitas vezes são jovens, longe das suas famílias, sendo constantemente criticadas pela aparência, pelo peso, pelo jeito, pela postura, tudo. Então eu achei muito honesto da parte delas falar abertamente sobre isso e expor essa situação de uma maneira tão crua, assim. Outra coisa que a gente descobriu durante essa entrevista é que a Jisoo, a única integrante do Blackpink que ainda não tem uma música solo, na verdade tem dúvidas sobre se lançar como solista. Ela tem dúvidas se isso é sequer uma coisa que ela tá buscando. Eu não tenho certeza do quanto eu quero ir solo ainda.
A música que eu gosto de escutar? A música que eu consigo fazer? A música que eu quero fazer? Qual desses eu escolho? Eu adoro músicas com muitos instrumentos. Eu adoro bandas, eu adoro música rock. Mas o que as pessoas querem de mim? Existe um caos de questões conflitantes. E é curioso ver agora esse lado da história, né? Porque a gente cobra tanto um solo dela, né? A gente cobra tanto esse acontecimento e, na verdade, a própria integrante nem sabe como ela quer fazer isso, se ela vai fazer ou não. Porque é igual ela falou, tipo, o que eu escolho? A música que eu gosto de escutar, a música que eu consigo fazer, ou a música que eu gostaria de fazer? Em qual dessas áreas eu aposto? Qual desses setores vai me receber enquanto solista? Então, é um período de muitas dúvidas e eu acho que faz total sentido. E é muito importante a gente ouvir isso saindo dela, porque acho que se não fosse dela a gente não acreditaria. Então, é importante ela colocar a verdade dela pro mundo mesmo. Ainda sobre a Jisoo, só pra gente continuar nesse tópico dela, tem uma outra parte da entrevista onde a gente descobre que, na verdade, ela tá com um pezinho muito mais perto da produção do grupo do que a gente imaginava. E que isso, inclusive, gera alguns conflitos ali na forma com que ela lida com a fama e com a própria imagem do grupo. Essa parte do texto para Rolling Stone diz o seguinte: a Jisoo ama criar. Ela adora construir uma música do rascunho com um time experiente. Mas às vezes ela tem dificuldade com questões ligadas ao propósito e às pressões da fama. O que eu realmente gosto ainda é um mistério. Eu amo performar, mas nem sempre eu gosto de estar no holofote. E eu acho que é diferente para as outras integrantes. Elas amam estar no holofote, elas se sentem energizadas pelas pessoas que vêm nos assistir e então ficam um pouco depressivas quando a performance acaba e o silêncio chega. Eu sou um pouquinho diferente. Quando eu tô no palco, eu tô pensando sobre não cometer erros. Performar, às vezes, parece mais como um teste, como uma prova, do que algo genuinamente divertido. Olha que interessante agora de Jisoo expondo isso, que nem sempre ela quer estar no holofote dos palcos, que às vezes isso causa uma insegurança nela, que ela pensa muito sobre a performance enquanto um teste, né, uma avaliação dela, e a dificuldade dela de aproveitar um show e se divertir como as outras integrantes fazem. Será que no futuro a gente pode ver a Jisoo assumindo um papel mais na direção, mais na produção do grupo? Como será que vai ser esse desempenho dela na parte criativa que ela gosta de fazer nos bastidores, em referência ao que a gente vê nos palcos? Eu acho que tem muita coisa para acontecer aí. E agora, seguindo esse tema produção do Blackpink, teve uma parte da entrevista que eu acho que é muito importante trazer pra cá, porque ela quebra um pouco esse estereótipo de que no K-pop é todo mundo robozinho que tá obedecendo ordem, que recebe uma música pronta, grava e é tudo muito automático, tudo muito mecanizado. Porque quem não conhece K-pop ou não conhece o Blackpink pode ter essa ideia sobre o grupo, mas aqui a gente descobriu que não é assim que as coisas funcionam. As integrantes do Blackpink estão presentes em cada etapa do processo. A Jisoo disse o seguinte: a gente não recebe simplesmente uma música completa. A gente está envolvida desde o começo, construindo os blocos, adicionando isso ou aquilo, trocando feedback. E esse processo de criação faz com que eu me sinta orgulhosa da nossa música. Se a gente recebesse músicas pré-feitas, né, pré-produzidas, seria muito mecânico. Eu sinto mais amor pelo processo, porque a gente diz coisas como: e se a gente adicionasse isso na letra? E se a gente adicionasse isso na coreografia? E eu achei muito legal saber que o Blackpink tem essa voz nos bastidores, sabe? Tem esse poder de influência sobre aquilo que elas estão lançando, porque traz mais autonomia pro grupo, cria uma identidade mais forte para elas, porque a gente sabe que o que a gente escuta e o que a gente vê, de fato saiu delas. Ou pelo menos passou por elas em alguma etapa do processo. Então isso é uma coisa que agrega muito qualquer discussão, e agora quando você for falar sobre como os grupos de K-pop recebem músicas, se eles têm participação ou não, você tem aqui um grande exemplo para dar. Mas sabe uma coisa que a gente também ficou sabendo nessa entrevista e que não é tão legal assim quanto as outras coisas que eu comentei aqui? O tempo difícil que a Lisa passou durante o hiatus entre As If It's Your Last e Duro Duro. Todo ano entre As If It's Your Last e Duro Duro foi difícil pra mim. Eu não conseguia cantar, quando eu ia pro estúdio gravar nada saía, eu só chorava.
Eu senti que eu estava trazendo o time inteiro para baixo. O Ted, produtor da YG, me pressionou. Você não consegue? Não, não, não. Tenta de novo. Volta lá. E a Lisa contou que por causa do Ted e esses incentivos dele, ela conseguiu superar esse tempo. E que engraçado, né? Depois de Duro Duro, Blackpink explodiu assim, fora de proporção. E pensar que foi esse ano, o ano que precedeu isso, que a Lisa tava, tipo, super em dúvida do que ela tava destinada a ser, do que ela tava produzindo, do que ela tava cantando. E tudo deu certo no fim. Agora, para descontrair, vamos falar sobre uma coisa engraçada que a gente descobriu. As integrantes do Blackpink combinaram de enganar a professora de dança para conseguir uma folguinha ali nos ensaios. A Jisoo disse: a gente estava dançando literalmente todo dia. E às vezes a gente realmente só queria uma pausa. Então um dia... E aí as integrantes do grupo interrompem ela. Não, Jisoo, não conta isso, pelo amor de Deus. Não, porque ninguém sabe, é nosso segredo. Mas aí elas contaram. A Jisoo continuou. Nós pegamos um dos muitos cabos conectados ao alto-falante e falamos: ué, por que a música não tá tocando? A nossa aula tinha 1 hora de duração. Eventualmente o pessoal chegou e consertou dentro de 30 minutos. E aí as meninas começam a conversar sobre como aqueles 30 minutos de folga, até o pessoal descobrir que tinha um cabo desconectado, era tudo que elas precisavam. E elas brincaram que a professora de dança não sabe dessa história até hoje. Agora ela sabe. Vamos falar agora sobre um fato que eu acho super bonito e inspirador, que foi a Rosé explicando o significado da letra de On The Ground, o solo dela. Ao ser perguntada sobre qual era a mensagem por trás do trecho Tudo que eu preciso está no chão, a Rosé deu uma fala sobre o que nos torna humanos, aonde a gente encontra os prazeres da vida. E numa fala que me emocionou muito, ela disse o seguinte: esse trecho da música, né, o significado dele, representa nós enquanto pessoas. 1 ano e meio atrás, ou 2 anos atrás, eu lembro da gente saindo para comer. Era nós 4 e o Ted. Nós éramos apenas pessoas com fome. A gente foi num restaurante com muita fome e a comida estava muito boa. Isso é o que faz a gente se sentir humano. Apenas a gente comendo com as pessoas que a gente ama. Bonito, né? Então tudo que ela precisa tá no chão. Tudo que ela precisa não tá no luxo, no ouro, no dinheiro. Tá nela e as amigas saindo para jantar juntas, com fome, indo comer num restaurante. É isso que ela precisa para ser feliz, é isso que qualquer um precisa para ser feliz. Mas agora chegou a pergunta de $1 milhão que eu segurei vocês o vídeo inteiro pra gente falar. E a renovação do contrato do Blackpink? Qual pista elas deram sobre o futuro do grupo? Primeiro, a Jennie disse logo no começo da entrevista que ela tá respirando fundo e pensando sobre como os próximos 2 anos vão ser muito ocupados. Se a gente considerar que o Blackpink renova no ano que vem, se a Jennie já tá com um plano para 2 anos, é porque elas já sabem o que vai acontecer. E se o grupo vai estar ocupado em 2 anos, talvez o contrato seja renovado, né? Afinal, tem mais 2 anos aí já no calendário da Jennie, já tá deixando ela louca. Outra pista que nos dá a entender que o grupo pretende ainda ter muito futuro nessa indústria é uma parte final da entrevista, quando as meninas dizem o seguinte. A Lisa diz isso aqui: eu quero dizer, o Blackpink não vai durar pelo menos mais 10 anos? A gente vai ter quase 40 lá. Algum dia a gente vai casar e coisas assim. Mas aí eu vejo as Spice Girls, como elas conseguiram se unir para uma reunião em um show. Será que a gente consegue fazer isso também? Será que eu vou conseguir dançar lá do jeito que eu danço agora? Mesmo que a gente tenha 70 anos e esteja em diferentes vidas, eu ainda vou me sentir uma integrante do Blackpink, disse a Jennie. Por mais brega que isso soe, eu não acho que o Blackpink vai acabar algum dia no meu coração. É parte da minha família e você não pode negar sua família. Eu acho que o Blackpink ainda pretende ficar junto por muitos anos, se Deus quiser e se os senhores empresários do mundo deixarem, isso vai acontecer. Esse foi o meu vídeo com as revelações do Blackpink para a entrevista na Rolling Stone. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gravei ele de madrugada, então eu tô falando um pouco devagar e com sono, porque agora é tipo 4h35 da manhã. Mas é isso aí, se você gostou deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye!